A paz do Senhor, meus irmãos, glória ao nome do nosso Deus. Por mais essa oportunidade, estamos chegando a mais um domingo de louvarmos e engrandecermos ao Senhor, irmos à sua casa, mas não esquecendo do nosso devocional diário com o nosso Deus. Hoje, por se tratar de um domingo e para cumprir a nossa agenda semanal, você que está chegando agora, e ainda não sabe, nós lemos 5 capítulos aos domingos. Às vezes dividimos o vídeo por causa do tempo da gravação. Vamos então a mais uma leitura deste dia em que estamos reservando o nosso momento, no nosso compromisso um com o outro e principalmente com o nosso Senhor, de estar sempre trazendo a memória, o nosso compromisso com Ele. Vamos então com as nossas Bíblias na mão, no seu momento reservado do dia de domingo, e vamos estar lendo e ouvindo os capítulos 22, 23, 24, 25 e 26 para completarmos os 5 capítulos. Amém? Vamos então? Bíblia na mão e estamos em Jeremias capítulo 22. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo: façam o que é justo e honesto, protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com os seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com os seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá. É o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho.
Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá, filho de Josias: ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele nem gritar: meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite. Vá à terra de Bazã e grite bem alto, que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às da mulher na hora do parto? O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim: juro pela minha vida que ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracasso. Ele não tem descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 23. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo: ai de vocês, autoridades que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados.
e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como o Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como o Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado, e eles viverão na sua própria terra. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras. Eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios, o povo vive pecando e gasta as suas forças à toa por causa da maldição divina. A terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo o mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma. São tão maus como o povo de Gomorra. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém: eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome.
Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num lugar só. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventaram? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente, que vale a palha comprada com o trigo. A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos dizendo. Sou contra os profetas que usam sonhos dizendo, cheios de mentira. Eles contam esses sonhos dizendo mentiras e se gabando. Fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda: vocês é que são uma carga para o Senhor e ele vai se livrar de vocês. Se um profeta, um sacerdote ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras. A mensagem do Senhor é uma carga. Porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isto a cada profeta. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E se eles responderem, a mensagem de Deus é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Capítulo 24. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra.
Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. Porém, no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Capítulo 25. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo. E eu sempre lhes tenho contado o que ele diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção. Embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas, eles disseram que não deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer esses povos
para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas estas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão com tudo aquilo que fizeram. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está um copo cheio de vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebessem deles todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram que beber do copo da ira de Deus: o rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zinri, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: diga ao meu povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse.
Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho, e todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma cidade e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos nem sepultados. Ficarão largados no chão como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto, chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformaram o país num deserto. Capítulo 26. Logo que Jeoaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus caminhos, os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem os meus servos, os profetas. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com este templo o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Por que é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar.
tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo, mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia juntado: quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras, o monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram: por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus, o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Quiriate Jearim. Ele falou contra esta cidade, contra esta nação, da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Jeoaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito, o rei mandou que o matassem. Mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Jeoaquim mandou Eunatã, filho de Aquibor, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Jeoaquim. E ele o mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto, porque Aicã, filho de Safã, me protegeu. Amém, meus irmãos. Aqui fizemos a leitura hoje da nossa agenda. O nosso vídeo extrapolou muito, mas nós temos visto aqui como Jeremias continua sofrendo, porque continua pregando a mensagem do Senhor, a verdadeira mensagem do Senhor, e todo o povo tem se levantado contra ele, mas ele tem sido fiel à palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta para iniciarmos mais uma semana em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.